Bom, a gente estava conversando sobre o aspecto nutricional das proteínas, que é a parte mais bacana, né? A gente agora vai entrar numa parte um pouco mais chata, que é a parte química da estrutura proteica. Para formar a proteína, aminoácidos se ligam através de uma ligação peptídica. Ligação peptídica acontece entre um grupo OH da carboxila de um aminoácido e, gente, o hidrogênio da amina do outro aminoácido. Tudo bem, não deu para entender minha descrição? Vamos desenhar então, né? Então, nesse caso, a gente pega aqui, por exemplo, o aminoácido ele tem grupamento ácido, ele apresenta lá grupamento amina, hidrogênio e radical R. Então, colocando aqui outro, a gente tem lá ácido, a gente tem lá amina, a gente tem hidrogênio e tem lá o radical R aqui na parada. Deixa eu ler de novo o que eu escrevi. Então, a ligação peptídica entre OH da carboxila de um aminoácido, OH da carboxila de um aminoácido e hidrogênio da amina do outro. Hidrogênio da amina do outro. Quando eu fizer a ligação, eu vou tirar OH da carboxila, eu vou tirar hidrogênio da amina. Detalhe, olha o que saiu. Saiu HHO. Ou seja, saiu água, a boa e velha reação de síntese por desidratação. E agora, moçada, eu vou ligar o carbono direto no nitrogênio. Então, essa ligação C-O-N é a ligação peptídica. Se alguém lembra lá nas aulas de química orgânica, o nome da função química que aparece quando a gente tem a reação entre ácido e amina. Entre ácido e amina, a reação se chama amida. Quimicamente falando, eu tenho então que uma ligação peptídica ela é uma amida. Que tal representar uma outra ligação peptídica para ajudar a gente a fixar bem como é a brincadeira? Então, novamente, organizando o aminoácido, então ele tem amina, ácido, hidrogênio, radical R. Deixa eu ler de novo. Entre OH da carboxila, OH da carboxila de um, hidrogênio da amina do outro, hidrogênio da amina do outro. Vai sair OH da carboxila, hidrogênio da amina, então vai sair água aqui na conversa, o carbono se liga direto ao nitrogênio, e como eu estava falando, a reação entre ácido e amina recebe o nome de amida. Então, quimicamente falando, uma função química chamada de amida. Eu queria que a galera notasse algumas besteiras. Quando eu fizer as ligações peptídicas, eu libero água. Isso aqui é muito importante. Sendo que o número de moléculas de água que a gente libera é o número de ligações que a gente faz e é o número de aminoácidos menos 1. Isso aqui é exatamente igual ao raciocínio que a gente tinha colocado para os monossacarídeos. Quando eles se ligam na ligação glicosídica, o número de águas é o número de ligações, é o número de unidades que eu ligo menos 1. Outra coisa é que os radicais R não fazem parte da ligação peptídica. Eles ficam de fora. E do que eles ficam de fora, eles podem interagir entre si de maneira, moçada, a organizar a estrutura da proteína. Um detalhe é que, como é que eu leio isso? Será que eu leio X, Y, Z, Z, Y, X ou tanto faz? Não é tanto faz. A sequência de leitura é da amina para o ácido. Quem foi que padronizou essa sequência de leitura da amina para o ácido? Foram os cientistas, Não, foi a natureza. Quando o ribossomo fabrica a proteína, lembrem que é o ribossomo quem fabrica a proteína, o primeiro aminoácido que ele coloca é o que fica com o grupo amina sobrando. Inclusive, nós chamamos esse grupo de grupo amina terminal, é o nome que eu dou ao grupo amina do primeiro aminoácido. Então, o primeiro aminoácido que eu coloquei fica com o grupo amina sobrando, então X é o primeiro, Y é o segundo, Z é o último. Inclusive, o último é o que tem a carboxila sobrando. Chamamos de grupo carboxila terminal ou carboxi terminal a carboxila do último aminoácido da sequência.
Então, o primeiro aminoácido que o ribossomo colocou, ele fica com a amina sobrando, né? O último aminoácido que o ribossomo colocou, fica com a carboxila sobrando. Por isso que a gente sempre analisa a sequência da amina para o ácido. Uma vez que eu tenho a ligação peptídica, eu vou formar peptídeos. Peptídeos, eles são polímeros de aminoácidos. Ou seja, formados pela união de vários aminoácidos. Sendo que, como eu estava comentando, só para ajudar a fixar, né? Se eu junto 2 aminoácidos, eu tenho um dipeptídeo e vou liberar uma molécula de água. Se eu junto 3 aminoácidos, eu terei um tripeptídeo e 2 moléculas de água. Se eu juntar 4 aminoácidos, eu tenho um tetrapeptídeo e eu vou ter lá 3 moléculas de água e reticência, né? Então, como eu estava comentando, o número de moléculas de água que a gente libera é o número de ligações, é o número de aminoácidos menos 1. Peptídeos, eles podem ser de 2 tipos. Eles podem ser oligopeptídeos, oligopoucos, quando nós temos de 2 a 10 aminoácidos ligados. E algumas substâncias importantes para a gente, elas são oligopeptídeos. É o caso, por exemplo, de hormônios como a oxitocina. Não sei se alguém lembra que a oxitocina é o hormônio do parto, né? É o hormônio, moçada, que é liberado pela mulher e que vai estimular ela a parir. São 8 aminoácidos na oxitocina. A oxitocina é um octopeptídeo. Outro exemplo lá de oligopeptídeo biológico importante para a gente é o ADH. Nas aulas de fisiologia lá na frente eu converso melhor. ADH é o hormônio antidiurético. É um hormônio que inibe a produção de xixi. Inclusive a questão mais tradicional sobre ele é que o álcool inibe o ADH. Me ajuda a pensar? Se o ADH inibe a produção de xixi e o álcool inibe o ADH, o álcool inibe quem inibe a produção de xixi. E é por isso que o álcool faz você produzir mais urina. Álcool faz o cidadão mijar que só é desgraça, né? Porque inibe o ADH. O ADH, quimicamente falando, ele é um oligopeptídeo. Ele tem 8 aminoácidos. Sendo que você tem oligo, você tem lá polipeptídeos. Quando a gente fala em polipeptídeos, são moléculas onde nós temos mais de 10 aminoácidos. E aí, pessoas, também tem alguns importantes exemplos biologicamente falando. Carinhas como a insulina, carinhas como o glucagon, eles vão ser proteínas que são, quimicamente falando, polipeptídeos. Né? Ao pé da letra, eles não chegam a ser proteínas. Que ao pé da letra, eu só deveria utilizar o nome proteína quando a molécula tem mais do que 60 ou 80 aminoácidos. Então ele é um peptídeo, um polipeptídeo, onde você tem mais do que 60 a 80 aminoácidos. Para começar, não existe um número definido, tá? Por isso que eu estou colocando 60 a 80. Cada autor escreve do seu jeito. E mesmo, gente, menos de 60, às vezes eu chamo de proteína. Então, volta e meia, você vai pegar uma questão de vestibular e vai dizer que a insulina, ela é uma proteína. Ao pé da letra, ela não é. Que a insulina, ela não tem 60 aminoácidos, ela tem menos do que isso. O glucagon tem menos do que isso. Então, insulina e glucagon, polipeptídeos. Proteínas não, porque eles não têm mais do que 60 ou 80 aminoácidos. Entretanto, toda vez que a molécula tiver bastante aminoácido, 20, 30, 40, 50, ao pé da letra não é proteína, tá? Ao pé da letra só seria se passasse desse número. Mas eu dou uma coxambrada e eu admito como proteína. Tanto é que em aulas anteriores eu comentei que insulina e glucagon, hormônios, né? Sendo que eles são hormônios proteicos, de natureza proteica. Né? Não chega a ser uma proteína de verdade, porque tem menos de 60 aminoácidos. Mas funciona como uma proteína. A estrutura das proteínas, gente, ela é tão complicada, mas tão complicada, que eu vou ter que analisar essa estrutura em 4 níveis. 4 níveis de estrutura proteica: primária, secundária, terciária e quaternária. Cuidado!
Não é que a proteína tem a estrutura primária, ou secundária, ou terciária, ou quaternária. Ela tem tudo isso ao mesmo tempo. É que nem se eu perguntasse para você, seu corpo é formado de átomos, de moléculas ou de células? Átomos, moléculas ou células? Gente, tudo isso. Átomos se unem para formar moléculas, que se unem para formar células. Então tem tudo isso dentro de você. São níveis de organização diferentes. E aqui é o mesmo esquema. A primária origina a secundária, que origina a terciária, que origina a quaternária. Estrutura primária, moçada, ela é a sequência linear de aminoácidos na cadeia peptídica. Então, a sequência linear de aminoácidos na cadeia peptídica. Em outras palavras, quando eu falar para vocês de estrutura primária, é eu dizer quem é o primeiro aminoácido, fulano, quem é o segundo, cicrano, quem é o terceiro, beltrano, ou seja, sair dizendo quem é quem aqui na conversa. Lembrando que o primeiro aminoácido é o que tem um grupo amina sobrando e o último deles é o que tem um grupo carboxila sobrando. Eu lembro ainda para vocês que a estrutura primária ela é mantida por ligações peptídicas. E eu acabei de descrever a ligação peptídica. Ligação peptídica é uma ligação covalente. Ligações covalentes, elas são muito fortes. Tão fortes que elas não são quebradas pelo calor. Daí todo mundo lembra que o calor desnatura as proteínas, mas, deixa eu adiantar, se tem uma coisa que o calor não quebra, é a estrutura primária. Então a estrutura primária ela é mantida pela ligação peptídica, ligações fortes pra caramba, ligações que não são quebradas pelo calor. Então o calor desnatura, mas não quebra a estrutura primária. Quem é que é capaz de quebrar a estrutura primária? Só quem é capaz de quebrar a ligação covalente? Enzimas. Então, através de enzimas digestivas, conhecidas com o nome de proteases. Então, nesse caso, somente enzimas são capazes de quebrar aqui, nesse caso, a ligação peptídica. Calor não, enzimas conseguem quebrar. Segundo nível de estrutura da proteína, estrutura secundária. Estrutura secundária, ela pode ser definida como sendo o produto da relação espacial dos aminoácidos próximos entre si na cadeia peptídica. Tem relação espacial entre aminoácidos próximos entre si na cadeia peptídica. Ok, não deu para entender porcaria nenhuma da minha definição? Vamos desenhar, né? Para ver se fica melhor. Ora, o que acontece nesse caso é que quando eu pego a estrutura primária, desenhando de novo, a estrutura primária da proteína, ela é um fio, né? Só que a proteína não tem essa forma de fio, esse fio começa a se enrolar no espaço. Agora, como é que o fio se enrola? Por vários motivos. Por exemplo, pontes de hidrogênio. Cada aminoácido faz pontes de hidrogênio com o aminoácido localizado 4 posições à frente na cadeia. Ou seja, o primeiro aminoácido faz ponte de hidrogênio com o quinto, o segundo com o sexto, o terceiro com o sétimo, o quarto com o oitavo e daí por diante. E a consequência disso é que a proteína começa a se enrolar no espaço, formando, gente, uma estrutura que lembra uma mola. Essa estrutura, moçada, que lembra uma mola, o nome dela é alfa-hélice e, gente, ela será a estrutura secundária da proteína. Existem outros tipos de estrutura secundária? Existem outros tipos, mas a mais comum é exatamente a alfa-hélice. Daí, alfa-hélice, um aminoácido, 2, 3, 4, 5 e etc e tal, a proteína ela vai enrolando desse jeito. Sendo que, o que é que segura a estrutura secundária? A estrutura secundária, ela é mantida por pontes de hidrogênio. Claro que você não vai se estressar com isso, mas eu vou lembrar que essa informação vai ser útil para mim já já. Ponte de hidrogênio entre cada aminoácido e o aminoácido localizado 4 posições à frente na cadeia.
Então, 4 posições à frente na cadeia polipeptídica. Como eu disse então, primeiro com quinto, segundo com sexto e aí vai. Lembrando que pontes de hidrogênio, comparada com as ligações covalentes, elas são fracas, então elas são quebradas pelo calor, o que me leva a uma informação importantíssima. Por que que o calor desnatura as proteínas? Está aqui então. Por que que o calor desnatura? Calor não quebra a estrutura primária. Então a ligação peptídica forte não quebra pelo calor, então o calor não mexe na estrutura primária. Mas o calor destrói a estrutura secundária. O calor quebra as pontes de hidrogênio, no que o calor quebra as pontes de hidrogênio, a estrutura secundária, a alfa-hélice, ela vai embora. É a proteína com isso desnatura. Falarei sobre isso já, com mais calma. Terceiro nível de estrutura da proteína é a estrutura terciária da proteína. Ora, quando a gente fala lá em estrutura terciária da proteína, ela é o produto da relação espacial entre os aminoácidos distantes na cadeia. Tem relação espacial entre aminoácidos distantes entre si na cadeia peptídica. E, gente, a estrutura terciária, ela é mantida por interações entre os radicais R. Sendo que essas interações químicas, físico-químicas, entre os radicais R, elas podem ser de vários tipos. Antes da gente falar disso aqui, eu lembro para você do que eu estava comentando agora há pouco, hein? Quando a gente faz uma ligação peptídica, a ligação peptídica é entre amina e ácido, mas ela não envolve os radicais R, né? Então, mais uma vez, eu tenho ácido carboxílico, amina, eu tenho hidrogênio e radical R. Eu tenho ácido carboxílico, amina, eu tenho hidrogênio e radical R. Como era a mesma ligação peptídica. Uma última vez, hidroxila da carboxila, hidrogênio da amina. Sai OH, sai o hidrogênio, liga o carbono no nitrogênio. Essa é a ligação peptídica. Perceba que os radicais R não fazem parte da ligação peptídica. No que os radicais R ficam de fora, eles estão livres para interagir uns com os outros. Então eles podem interagir uns com os outros, o que faz com que a estrutura terciária fique tridimensional. Tudo bem, não deu para entender? Beleza, vamos lá colocar aqui para vocês alguns exemplos. De novo, moçada, eu estou desenhando aqui para vocês a estrutura secundária lá da proteína. Então, a estrutura secundária da proteína, aquela molinha, aquela alfa-hélice, aquele fio de telefone das antigas, né, fio de interfone, né, que ele é uma hélicezinha, e, como eu estava dizendo, eu repito, os radicais R, eles não fazem parte da ligação peptídica, então eles ficam de fora. No que eles ficam de fora, eles podem interagir uns com os outros. Então, eles não fazem parte da ligação, os radicais R ficam de fora e eles podem interagir. Como é que eles podem interagir? De várias maneiras. Por exemplo, tem lá 20 tipos de aminoácidos, cada um deles tem um radical R diferente. Alguns aminoácidos têm um radical R, amina, NH2. Alguns deles têm um radical R ácido, COOH. Sendo que em meio aquoso, NH2 se ioniza e fica NH3+. COH se dissocia e fica CO-. Daí, das poucas coisas que eu lembro de física, química, sei lá que porcaria de matéria é essa, é que positivo atrai negativo. O resultado entre o positivo e o negativo, eu terei uma força de atração eletrostática, uma atração elétrica entre positivo e negativo, e devido, gente, a essa força de atração, a alfa-hélice, a mola, que estava num sentido, ela vai então dobrar no espaço. Ou seja, enquanto a alfa-hélice está retinha, a mola ela está reta, isso é a estrutura secundária. Quando ela vai lá e eu pego esse ponto esse e atraio, então vai ficar assim, né? NH3 mais
CO, a atração entre positivo e negativo, que a alfa-hélice se enrolou no espaço, então a alfa-hélice estava reta, eu vou dobrar ela. Dobrei ela, a gente tem agora a estrutura terciária. Então olha que eu estava comentando que a estrutura terciária, ela é mantida por vários possíveis tipos de interação. Esse aí que eu acabei de escrever, chama pelo nome de ligação iônica ou ligação sal. Então, nesse caso lá, o nome dessa interação química, em particular, ligação iônica ou ligação tipo sal. Essa ligação iônica ou ligação tipo sal é um nome bem que a gente usa em biologia. Em química ninguém usa isso aqui não. Acontece entre radicais R que sejam CO- ácidos e radicais R NH3+ básicos. Então se você tiver um radical R desse jeito, um radical R desse jeito, negativo traz positivo e a proteína dobra. Que tal um outro exemplo aqui pra gente? Então, de novo, desenhando aqui a estrutura secundária. E aí, comentando que a estrutura secundária, ela é a alfa-hélice, parece uma mola, enquanto a alfa-hélice está no mesmo sentido, ela é a estrutura secundária. Só que, como eu estava mencionando, os radicais R, eles ficam de fora, e esses radicais R que ficam de fora, eles então podem acabar interagindo uns com os outros. A interação entre esses radicais R pode gerar dobramentos na molécula, a estrutura terciária. Deixa eu colocar aqui mais um importante exemplo de força que mantém a estrutura terciária. Em alguns aminoácidos, o radical R é SH, um aminoácido chamado cisteína. Toda vez que eu tenho dois grupos SH, pode acontecer que eu pegue hidrogênio de K, e aí para isso eu vou precisar de algumas enzimas que elas vão remover os hidrogênios. Então a gente vai lá, remove os dois hidrogênios. No que remove os hidrogênios, enxofre liga em enxofre. O resultado é que a molécula vai se dobrar no espaço, a alfa-hélice dobrada, fica enxofre, e agora eu tenho a estrutura terciária. O nome, gente, dessa interação química, enxofre-enxofre, é ponte de sulfeto. Os professores de química vivem brigando com a gente na biologia. Isso aí não é ponte porcaria nenhuma. Isso aí apenas é uma ligação covalente. Beleza, é uma ligação covalente. Só que essa ligação covalente se chama ponte de sulfeto. Então, nesse caso, a ponte de sulfeto, ela acontece entre radicais R, SH, que acontecem em aminoácidos chamados de cisteína. Então, cisteína é um dos aminoácidos que contém enxofre. Na cisteína, o radical R é SH, e aí você junta SH com SH, tira os hidrogênios, enxofre liga no enxofre. Então, esse ponto da molécula liga nesse, a molécula dobra. Então, a molécula dobra no espaço, estrutura terciária. No final das contas, a estrutura terciária final, gente, ela é super complicada, tridimensional, ela apresenta lá vários e vários dobramentos. Então, a estrutura terciária. Essa estrutura terciária tridimensional, ela é mantida por várias forças. Como eu disse, ela é mantida por interações entre os radicais R. Dentre as interações, destaque para ligações do tipo sal, CO-NH3+. Dentre essas interações, pontes de sulfeto. Mas, gente, tem várias outras, tá? Então, aqui no final das contas, a estrutura tridimensional, ela pode ser mantida por ligações iônicas tipo sal, pontes de sulfeto, pontes de hidrogênio. Então, gente, eu tenho várias e várias possibilidades para manter a estrutura terciária, estrutura tridimensional final da proteína. Então, isso aqui é alfa-hélice secundária. Quando ela dobra tridimensionalmente, estrutura terciária. E aí, moçada, último nível de estrutura da proteína, a estrutura quaternária.
alguém briga comigo. Ô Landim, se a estrutura terciária já é estrutura tridimensional, como é que vai ter uma estrutura quaternária? Como é que dobra alguma coisa além de 3 dimensões? Não tem como dobrar nada além de 3 dimensões. E a estrutura terciária já é tridimensional. Estrutura quaternária não tem mais do que dobrar. Entretanto, é a união de estruturas terciárias. Quando eu falo em estrutura quaternária, a união de estruturas terciárias, isso aqui não acontece em todas as proteínas, somente em algumas proteínas. Então, proteínas como, por exemplo, insulina e glucagon não têm estrutura quaternária. Proteínas como insulina e glucagon não apresentam estrutura quaternária. Por outro lado, proteínas como a hemoglobina tem estrutura quaternária. Ela é constituída de 4 cadeias peptídicas, ou seja, de 4 estruturas terciárias, sendo, gente, 2 delas chamadas de cadeias alfa e 2 delas chamadas de cadeias beta. Só toma cuidado aqui, que essa história de cadeia alfa não tem nada a ver com alfa-hélice, tá certo? Tipo assim, a cadeia alfa tem alfa-hélice, a cadeia beta não tem? Não, não é isso. Ambas têm alfa-hélice. Então é assim, né? Cadeia alfa. Você tem alfa-hélice, estrutura secundária. Só que ela se enrola no espaço, alfa-hélice enrolada, estrutura terciária, cadeia alfa é uma terciária. Eu tenho alfa-hélice, se enrola no espaço, estrutura tridimensional. Eu tenho agora a cadeia beta, que é outra estrutura terciária. Alfa-hélice de novo, alfa-hélice enrolada no espaço, origina a estrutura terciária, outra cadeia beta. E de novo, alfa-hélice enrolada no espaço, originando a estrutura terciária, outra cadeia alfa. Então isso aqui é uma estrutura terciária, outra estrutura terciária, outra e outra. Quando eu somo elas, a gente tem que na soma delas eu tenho a estrutura quaternária. Caralho, de novo, isso aqui é uma terciária, isso aqui é outra terciária, isso aqui é outra terciária, isso aqui é outra terciária. As estruturas terciárias, 2 delas chamam cadeia alfa, 2 delas chamam cadeia beta. E na soma das 4, a estrutura quaternária da hemoglobina. Nem toda proteína tem estrutura quaternária, apenas algumas. E uma vez que a estrutura final está feita, estrutura quaternária ou terciária, né? Porque afinal de contas, somente algumas proteínas têm estrutura quaternária. A proteína ela pode ser de 2 jeitos. Proteínas, então, elas podem ser fibrosas ou podem ser globulares. As proteínas fibrosas, elas vão apresentar formato alongado, então elas são compridas, por assim dizer. Elas são insolúveis em água. E, gente, são proteínas que elas têm função estrutural. Aliás, eu tenho 2 importantes exemplos de proteínas fibrosas que corresponde lá ao colágeno e à queratina. Aliás, as 2 principais proteínas estruturais do corpo humano. Já as proteínas globulares, elas são globosas arredondadas. Elas vão ser solúveis em água e elas apresentam função reguladora. Quando eu falo que elas têm função reguladora, é o caso, por exemplo, da hemoglobina, é uma proteína globosa. É o caso lá das enzimas, elas são proteínas globosas. Então a estrutura quaternária ou terciária da proteína, ela pode ter esses 2 possíveis tipos de configuração, fibrosa ou então globular.